beleza? Tudo bom? Gente, galerinha show! Estamos aqui com a nossa segunda aulinha maravilhosa sobre bactérias. Nesta aula nós vamos conversar um pouquinho sobre bactérias gram-positivas, bactérias gram-negativas. Falaremos também sobre bacteriose, as questões ligadas a parasito referentes às bactérias. Metabolismo também, vamos discutir um pouquinho sobre metabolismo. Fantástico, fechando esse modo de bactéria. E brevemente nós estaremos lançando umas coisas bem legais. Siga lá, tá certo? O nosso Instagram, Evandro Gomes PB. Tem muita coisa lá que eu vou começar a trabalhar lá para jogar aqui no canal. Se inscreve no nosso canal, dá aquela curtida legal, deixa teus comentários, tá certo? E dá sugestões. Nós vamos criar também um módulo no nosso canal, tá certo? São de curiosidades. Então a gente vai começar a trabalhar, por exemplo, como é que se constrói, né, armadilhas para combater o inseto da dengue, tá? Nós vamos começar a trabalhar aulas em academias, mostrando metabolismo. Tem muita coisa legal no nosso canal. Curte aí nosso canal, tá certo? Se inscreve no nosso canal e fica por dentro dessas informações. Então, vamos deixar de falar bobagem, tá certo? E vamos em frente para a nossa aula show, beleza, galera? Se liga aí no fato importante, e vai ser isso aqui agora. Então vamos lá, né, galera? Presta atenção, pessoal. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda aula de bactérias. Bom, pessoal, vocês estão lembrados que no nosso último vídeo, né, sobre bactérias, nós conversamos aí sobre as suas características gerais. Na verdade, finalizamos o vídeo exatamente nesse ponto, tá? Falamos da importância da cápsula, dos ribossomos, das fímbrias. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre fímbrias, mesossomo, né, a importância energética que tem os mesossomos. Questão do flagelo, a sua origem, tá? E uma coisa muito importante, né? Os plasmídeos, né? Importantíssimo na condição de resistência das bactérias ao que concerne a ação dos antibióticos. Então, se você está com alguma dúvida, né, dos que nós acabamos de falar, não tem problema. Você vai lá exatamente no primeiro vídeo e vai assistir essa aula e vai estar tudo bem bonitinho explicado para você dar aquele show nas provas que envolverem as questões trazendo aí a parte de bactérias, tá ok? Então vamos lá, galera. Nós vamos aqui agora, tá, discutir o ponto seguinte, que faz exatamente referência à parede celular. Então vocês estão vendo que tem uma palavrinha chamada de peptoglicanos, tá? Evandro, o que são peptoglicanos? Na verdade, são proteínas e glicídios, carboidratos. E o principal tipo de peptoglicano que forma a parede celular é a mureína. Tá ok? Então, cuidado. Você que vai fazer particular de medicina, fique atentos aí à mureína. A galera do Enem não precisa ficar tão preocupada, não ficar preocupado com esse termo, não. Isso é mais para a galerinha que vai fazer as particulares de medicina, que eles gostam muito de colocar esses termos assim mais específicos, tá bom? Então, a primeira coisa para a gente falar em relação ao que nós chamamos de método de Gram. Evandro, o que é o método de Gram? Que foi criado, tá certo? Por esse pesquisador, por esse médico chamado Christian Gram, em 1884. O objetivo de Gram, na verdade, era proporcionar a formação de um tipo de corante para que esse corante fosse fixar na parede celular das bactérias. Com qual objetivo? Para identificar o tipo de bactéria e, a partir daí, trabalhar melhor a condição de tratamento a partir de antibióticos. Então, o método de Gram, ele caracteriza-se exatamente o que? Pela fixação, utiliza-se alguns reagentes, coloca-se o que? Aquece, tá? Utiliza reagentes como cristal violeta, Lugol e o etanol-acetona, atuando como solvente. E a fucsina básica que faz com que ocorra a impregnação exatamente desse cristal violeta, que é o ginseng, que vai fazer com que as bactérias gram-positivas, elas fiquem, vocês estão vendo aí na sua esquerda, fiquem azuladas, como se fosse um azul violeta. Aquelas bactérias que não apresentarem essa condição de fixação, torna-se necessária a utilização de um outro tipo de corante, na verdade um corante vermelho, e a partir desse momento que essas bactérias forem fixadas com esse corante vermelho, essas bactérias são chamadas de gram-negativas. Então, existem alguns medicamentos que têm um raio de ação para gram-positivas e gram-negativas, mas o tratamento ele torna-se mais eficiente a partir do momento que o médico identifica através do teste, método de Gram, se ela é positiva ou negativa e utilizar um antibiótico mais específico, o que garante um tratamento e uma cura mais rápida daquela bacteriose, tá bom? Então veja bem, as diferenças morfológicas que existem, que isso aí cai demais, galera. Então fiquem atentos a essas diferenças morfológicas.
Então nós temos aqui, nas diferenças morfológicas, presta atenção nesse esqueminha, que ele é muito fácil você entender como é que funciona aqui. Então veja bem, aqui em cima, tá? Nessa parte aqui, nós temos as bactérias chamadas bactérias com membrana, bactérias chamadas gram-positivas. Aqui embaixo, nós temos as bactérias gram-negativas. Evandro, qual é a diferença? Percebam aqui o seguinte, essa partezinha que está cheia de tabletezinhos, estão vendo aqui, ó, todos arrumados uns sobre outros aqui, ó, como se fosse uma espécie de um mosaicozinho. Isso aqui é a parede celular formada por peptoglicano. Então, nas gram-positivas, essa parede celular ela é bem mais espessa. Então, vocês estão vendo que ela é bem mais espessa e apresenta, em média, cerca de 3 a 5 camadas, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, 3 a 5 camadas, tá certo? De revestimento aqui peptoglicano. Ivan, então, são 5 membranas, são 5 paredes? Não, é uma parede só, formada por subcamadas, beleza? Então, no caso, as gram-positivas, elas vão apresentar, tá certo? De 3 a 5 em média, tá? Existem algumas bactérias que apresentam até mais, mas a média é exatamente isso, tá? São camadas peptoglicanas formando a parede celular. E exatamente aqui que o reagente vai aderir para dar a coloração, no caso, azul-violeta, beleza? Então, nós temos aqui a membrana plasmática e a parede celular. Já nas gram-positivas, já nas gram-negativas, vocês têm aqui, olha só, percebam a diferença. Nós temos aqui ó, a membrana plasmática, existe aqui ó, uma camadazinha muito fininha, ou seja, delgada de peptoglicana, e existe uma outra camada sobre a parede celular peptoglicana, que é essa membrana aqui, esta como se fosse uma espécie, não é a cápsula, tá? Cuidado isso aí, muita gente confunde, pensa que isso aqui é a cápsula bacteriana, não é. Isso é um outro revestimento formado por lipoproteínas que compõem aqui, tá? Essa camada de proteção. Então o que acontece? Com essa camada de proteção, o corante azul-violeta, ele não consegue aderir com uma grande intensidade, com uma grande concentração na camada de peptoglicano, ou seja, na parede celular. Consequentemente, a bactéria não vai ficar azul-violeta. Então, o que acontece? Deverá, então, utilizar um outro corante, que é um corante já avermelhado, tá certo? E aí, esse corante aqui, alguns usam até para corar tecido animal, como rosa de bengala, enfim. Utilizam. Na fixação, então, desse corante vermelho, ele vai impregnar exatamente essa outra membrana da lipopolissacarídica, ok? Ela é lipoproteica, então ela é lipoproteica e também apresenta, tá certo, um pouquinho de carboidrato, mas predomina aqui exatamente o lipídio e a proteína, tá certo? Então isso aqui é a diferença que você tem entre bactérias gram-positivas, então você tem uma camada aqui, ó, uma peptoglicana espessa, e as gram-negativas você tem aqui uma camada aqui, ó, ou seja, uma membrana, no caso uma parede celular mais fininha, ou seja, delgada, com apenas uma camada de peptoglicana, e aqui lipopolissacarídeo, belezinha? Então fica nessa condição. Então, cuidado aí, hein, galera. Evandro, quais são os exemplos? Então, a gente pega aqui, tá certo? O bacilo de Koch é um bacilo gram-positivo. E nós temos aqui, ó, o Clostridium botulinum, tá, que é responsável pelo botulismo, é uma bactéria gram-negativa, tá bom? Muito bem. A reprodução das bactérias. A reprodução das bactérias, vejam só. Existe a condição aqui, reprodução assexuada. Gente, cuidado com isso aqui, tá certo? Muitos autores, tá certo, antigamente colocavam assim, reprodução sexuada. E aí fazia um relato lá, conjugação, beleza? Mas é o seguinte, nós temos aqui, hoje, fala-se em recombinação e não mais em reprodução sexuada. Eu estou colocando aqui o termo, mas para que vocês fiquem atentos, porque alguns autores ainda colocam, mas o conceito correto é de recombinação. Vou explicar aqui. Quando se fala em reprodução assexuada, a principal reprodução assexuada que nós temos aqui nas bactérias é chamada divisão binária. Elas podem reproduzir também por endosporia. Então, nós temos aqui, são bactérias que produzem endósporos a partir de estruturas do seu próprio citoplasma. Então, por exemplo, eu falo aqui Clostridium tetani, tá certo? É um tipo de bactéria que reproduz por endosporia. Nós temos também o anthrax, tá, ok? Que também reproduz por endosporia. Certo? Já na condição da recombinação, a principal forma de recombinação é a conjugação, onde há a formação
de pontos citoplasmáticos. Tem a transformação e nós temos a transdução. Vou explicar aqui para vocês. Olha, esse vídeo mostra um pouquinho como é um processo de divisão binária. Se liga aí. Come on. Shoulda had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shoulda got them baggy sweatpants and the Reebok. Beleza? Então é o seguinte, olha só. Nós vamos voltar aqui. Entenda, esse videozinho você encontra, tá certo? É um gifzinho, você encontra no YouTube, você encontra na internet, certo? E essa música é clássica, né? Música show de bola. Mas vamos lá. Vejam só aqui o que nós temos em relação à diferença, tá certo? No processo aqui referente à reprodução, ou seja, sexuada, que se falava antigamente, e assexuada. A principal forma de reprodução das bactérias, ou seja, onde as bactérias vão realmente multiplicar, é através da divisão binária, ok? Então o que acontece? A conjugação, a transformação e a transdução são mecanismos onde as bactérias elas vão promover um processo de variabilidade genética, garantindo maior resistência. Evandro, o que é a conjugação? A conjugação, tu tens uma bactéria, então o que é que vai acontecer? Tu tens aí uma bactéria que vai se encontrar com outra bactéria e elas vão acoplar a partir das suas fímbrias ou pílis, criando uma ponte citoplasmática entre elas, onde ocorrerá principalmente a troca de plasmídios. E existe uma bactéria que é chamada de doadora e a bactéria receptora. A receptora, obviamente, como o próprio nome já diz, recebe esse plasmídio da doadora, claro, e a partir desse momento você tem uma junção, tá, desse material genético, uma inserção desse material genético à bactéria receptora, modificando-a geneticamente, deixando essas bactérias mais resistentes. Mas, Evandro, por quê? Gente, porque os plasmídios, uma das principais funções é alterar exatamente o quê? As proteínas da membrana e principalmente as proteínas que estão presentes na parede celular, dando a resistência. Então, aquele antibiótico que é utilizado antes destruía aquelas proteínas, eliminava, ou seja, destruía, degradava a parede celular e a membrana plasmática. Com essa alteração, esse antibiótico não vai conseguir mais destruir essas proteínas. Então, as bactérias tornam-se resistentes, tá ok? Então, isso é a conjugação. Tá. Nós temos a transformação. Então, o que é a transformação? A transformação é quando você tem uma bactéria, um processo bem menos comum, né? Então, assim, é quando você tem uma bactéria e ela simplesmente encontra partículas, né, de DNA ou a molécula de DNA de outra bactéria da mesma espécie, onde essa bactéria aí ela vai acoplar esse material genético disperso no meio e esse material genético vai aderir ao da própria bactéria, modificando-a geneticamente. E a partir desse momento essas bactérias entram em divisão binária, criando uma nova cepa bacteriana mais resistente, certo? E nós temos a transdução. Galera, cuidado para não confundir transdução com tradução, que é síntese proteica, hein? Pelo amor de Deus. Transdução, nós temos o seguinte. Tu tens aqui, tá? Veja bem essa figura, mostra bem legal isso aí, ó. Analisa aqui a bactéria. Então nós temos um bacteriófago, vocês estão vendo aqui. Esse bacteriófago ele vai inocular o material genético dele, ou seja, o DNA do fago. Esse material do fago entra em replicação. Então o que é que vai acontecer? Vai começar a produzir novos vírus. Mas aí o detalhe. No material genético do fago, vai também aderido a ele um pedaço ou alguns fragmentos de plasmídio da bactéria hospedeira. Quando esse fago romper, provocando a lise dessa bactéria aqui, ele vai levar consigo o quê? O material genético dele, fago, e também da bactéria hospedeira associada a ele. Quando esse fago for atingir, ou seja, infectar outra bactéria, ele vai inocular o material genético dele, fago, e o material genético vai também o quê? Da bactéria que ele lisou anteriormente. Promovendo então que uma adesão do material genético da célula hospedeira que foi lisada à nova bactéria, recombinando essa daqui, que é chamada de receptora. Entretanto, são uma faca de dois gumes, porque essa bactéria, posteriormente, ela será realmente eliminada pelo próprio ciclo lítico viral, tá certo? Então, assim,
Essas são as 3 formas de recombinação que nós temos: conjugação, transformação e transdução. Dessas 3, a conjugação é a mais importante, é a que promove maior capacidade de variabilidade genética das bactérias. E uma vez entrando na recombinação, tu tens exatamente o que? A divisão binária, que é a principal forma de reprodução das bactérias, tá bom? Então, muito cuidado com isso aí, viu, galerinha? Show, fantástica, não molesta. Então, vamos aqui em frente. Beleza. Tipos morfológicos. Isso aqui é tranquilo, tá? Então, assim, é bem pouco cobrado isso ultimamente, né? Nos últimos anos, mas vai lá que apareça uma coisa como essa. Nós temos os tipos morfológicos. Existem os cocos, estão analisando aqui nessas bolinhas aí em forma circular. Nós temos aqui os bacilos, certo? Nós temos os vibriões e os espirilos, tá? Os espirilos, então essas são as formas que nós temos aí morfológicas, os tipos morfológicos. Dessas daqui, as únicas que vão constituir realmente colônias são os cocos. Então nós temos vários tipos de cocos, tá certo? E nós temos aqui os bacilos. Os bacilos podem formar 2 tipos de colônias clássicas. Quais são quais tipos de colônias que os bacilos podem formar, Evandro? Então, galera, nós temos aqui, nos bacilos podem formar o que nós chamamos de streptobacilos e existem os diplobacilos, tá ok? Não formam estafilobacilos. Então, veja bem, já os cocos não. Cuidado, já vi muita gente confundir isso daqui, galera. Streptos é sequenciado, é em sequência. Estafilos é agrupamento, antigamente em forma de cacho. Então, cuidado. Esse negocinho que muita gente... fila de fila enfileirado, pelo amor de Jesus Cristo. Não faça isso não. Pela misericórdia de nosso Senhor, cuidado com isso. Estáfilos, então é agrupamento, forma agrupada, ou seja, aqui em forma de cacho, tá certo? Então existem vários tipos de doenças são provocados aqui por essas condições. Nós temos aqui cárie, tá certo? Nós temos aqui como nós falamos aqui, ó, nós temos leptospirose, tá certo? Nós temos tuberculose, temos os vibriões, aí tem cólera e assim vão, tá certo? Nós vamos ter um momento que falaremos só sobre algumas partes de parasitas, só sobre doenças. Aqui é para mostrar para vocês a questão das colônias e os tipos morfológicos, tá bom? Então, cuidado com isso daqui. Galera, nós temos aqui essa parte bacteriose, mas essa parte bacteriose ficará para a nossa última aula de bactérias. Espero que vocês tenham gostado. Vou parar aqui. Se vocês realmente gostaram, galera, curtam aí. Tá certo? Dê aquele like filé. Dê o feedback para que a gente possa realmente melhorar alguma coisa, tá? O nosso objetivo é ajudar vocês realmente, que vocês tenham um excelente desempenho. Sigam aí o nosso Instagram, Evandro Gomes PB, e se inscrevam aí no nosso canal. Muitas coisas boas vêm aqui a partir de março, belezinha? Então, galera, vou ficando por aqui e até a próxima no nosso vídeo 3 sobre bactérias.